Sejam bem-vindos ao canal Mundo.com. Aqui você encontra conteúdo sobre atualidades, ciência e tecnologia. Se gostou desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal. Deixe seu like, pois é muito importante para nós. Hoje teremos uma viagem muito especial. Vamos conhecer alguns animais que mudaram o curso da humanidade, levando o homem ao espaço. Mas se você acha que será uma viagem fofa, prepare-se, porque os feitos desses animais foram extraordinários, mas o preço que pagaram foi alto demais. Desde os primórdios, o ser humano olha com curiosidade para o céu e há tempos que a humanidade tem fascínio pela viagem espacial. Mas você sabia que bem antes do primeiro astronauta pisar na Lua, em 1969, os animais já estavam sendo mandados para o espaço? Sim, muitas espécies já foram usadas nessa experiência científica, geralmente com consequências devastadoras para os animais. Embora um chimpanzé teve a chance de se tornar o primeiro astronauta, isso não exclui o lado obscuro das expedições espaciais. Nesse vídeo, vamos dar uma olhada na história impressionante e trágica de alguns animais que foram para o espaço, mas para isso precisamos voltar ao início. O ano é 1944 e o foguete de teste A4-18014 foi lançado do Centro de Pesquisa do Exército em Peenemünde, na Alemanha. Ele subiu para uma altura monumental de 175 km antes de cair de volta à Terra. Foi o primeiro objeto a cruzar a linha de Kármán. Resumidamente, a linha de Kármán é o limite aceito onde a atmosfera da Terra termina e o espaço começa. Embora nenhum animal estivesse a bordo desse foguete, o experimento comprovou que enviar seres vivos para o espaço poderia um dia ser possível, e esse dia não estava tão longe. 3 anos depois, um grupo de moscas das frutas se tornou os primeiros organismos vivos a fazer uma jornada de retorno bem-sucedido. Ao reentrar, a cápsula contendo as moscas se separou e desceu com segurança de paraquedas de volta à Terra. Não apenas sobreviveram, mas testes adicionais para ver se o espaço teve algum efeito adverso sobre elas deram negativo. Esse foi o pontapé inicial para que os envios de animais fossem cada vez mais recorrentes. Em 1949, um macaco rhesus chamado Albert II se tornou o próximo animal e o primeiro macaco a ser enviado com sucesso para o espaço. Mas o que aconteceu com Albert I? Bem, nem todos os lançamentos foram bem-sucedidos em 1948. Problemas no sistema de oxigênio do traje de Albert e a ineficiência do paraquedas de pouso foram os motivos da missão falhar. Então, mesmo se o suprimento de oxigênio estivesse funcionando, ele nunca teria sobrevivido à reentrada. Infelizmente, a missão de Albert II sofreu erros semelhantes. Ele foi lançado da base da Força Aérea de Holloman, Novo México, a uma altitude de 133 km, tornando o primeiro mamífero primata no espaço. Mas na reentrada, outra falha de paraquedas fez com que sua cápsula atingisse o solo a velocidades impressionantes. Os dados coletados mostraram que Albert II estava bem até o impacto. Albert III e Albert IV também foram lançados ao espaço, e infelizmente nenhum deles teve sorte. Albert III, um macaco prego, não conseguiu passar pela linha de Kármán antes que seu foguete explodisse. E Albert IV, outro rhesus, tornou-se o segundo mamífero no espaço, mas foi vítima de outra falha de paraquedas. Apesar dos pesares, algo é fato. Esses sacrifícios provaram que os animais poderiam sobreviver à jornada no espaço. Até agora, todas as missões com animais haviam sido lançadas pelos Estados Unidos. No entanto, em 1951, um novo participante entrou no jogo, o que mudou a corrida espacial e talvez a história da humanidade para sempre. A União Soviética lançou o foguete R-13A1 com 2 cães a bordo, Tisigan e Dezik. Mas embora a estrutura dos foguetes fosse idêntica dos americanos, os soviéticos eram melhores em fazê-los pousar. Por isso, Tisigan e Dezik foram ao espaço e voltaram inteiros. Mas prepare-se, Dezik foi enviado de volta ao espaço e apenas uma semana depois teve um acidente trágico ao lado de outro cão, Lisa I, devido a mais uma falha de paraquedas. Apesar do que você possa pensar, esses acidentes foram felizmente raros. A maioria dos animais enviados nessas missões voltou. Os soviéticos eram muito sigilosos sobre suas operações, por isso não se sabe ao certo o nome dos cães e as datas de lançamento. No entanto, acredita-se que entre 1951 e 1957 foram 17 voos transportando outros 23 cães. Nessa época, os foguetes ainda não conseguiam atingir a velocidades orbitais, ou seja, não conseguiam sair da órbita da Terra. Mas isso até a expedição com a cadela Laika. Laika, como a maioria dos cães espaciais soviéticos, era uma vira-lata fêmea encontrada perambulando pelas ruas de Moscou. Mas apesar do seu humilde começo, ela se tornou a primeira criatura a completar uma órbita na Terra. Os vira-latas, aqui no Brasil conhecidos como caramelo, eram preferidos porque cientistas acreditavam que eram mais resistentes.
mas Laika também foi escolhida por seu temperamento calmo. Então, em 1957, a cachorrinha tranquila foi colocada em sua câmara de contenção especial a bordo do foguete Sputnik 2, pronta para sua grande jornada. Você deve estar se perguntando quanto ao traje e alimentação? A câmara fornecia ao cachorro oxigênio e espaço suficiente para ficar de pé, deitado e sentado. Os cães também recebiam uma substância alimentar gelatinosa para comer durante a jornada. Voltando à expedição, o Sputnik 2 foi lançado com sucesso e completou uma órbita em 103 minutos, e depois outra e outra. Todos os sinais vitais de Laika pareciam bons. Em algum momento durante a quarta órbita, a temperatura interna da cabine disparou de 15 para 42 graus e os sensores a bordo mostram a saúde de Laika se deteriorando rapidamente. Na época, isso provocou muitos debates éticos, já que os soviéticos haviam conseguido projetar um foguete que poderia entrar em órbita, transportando carga viva, mas não haviam dedicado tempo para desenvolver tecnologia para trazer o foguete de volta com segurança. Laika foi escolhida sabendo muito bem que não haveria viagem de retorno. Quanto aos Estados Unidos, em 1958, um macaco esquilo chamado Gordo foi lançado a bordo de um foguete Júpiter AM-13, que caiu em algum lugar do Oceano Atlântico Sul. Mas não se preocupe, esse novo foguete estava equipado com um mecanismo de flutuação projetado para mantê-lo acima da água. Ufa! Não, pera! O mecanismo falhou e Gordo nunca foi encontrado. De volta aos soviéticos, em 1960, 2 cães chamados Belka e Strelka, um coelho, 42 camundongos, 2 ratos e mais 15 frascos cheios de moscas das frutas tornaram-se a primeira companhia de animais a entrar em órbita e retornar com segurança vivos. Poderia dizer que com essa galera toda voltando do espaço, a corrida espacial estava praticamente ganha pelos soviéticos, mas uma reviravolta colocou os Estados Unidos de volta à disputa. Em 1961, a América deu um salto sem precedentes nesta corrida espacial quando lançou o foguete Mercury Redstone 2, com um chimpanzé conhecido como Han. Mas o que tornou esse feito tão especial não foi o fato dele ser o primeiro grande símio enviado ao espaço, mas sim porque Han foi o primeiro a ser vivo a pilotar o foguete. Isso mesmo, um chimpanzé pilotou uma espaçonave e é considerado o primeiro astronauta. Han fazia originalmente parte de um grupo de testes de 40 chimpanzés. Esses animais foram ensinados a puxar uma alavanca com resposta ao som e luz. Conforme os testes foram prosseguindo, os chimpanzés com melhor desempenho foram escolhidos ao longo de 18 meses, restando apenas 2, Han e Minnie, a única fêmea do grupo. A decisão final foi tomada apenas horas antes do voo. Han seria o primeiro ser vivo a tentar pilotar um voo espacial. Han se saiu muito bem na pilotagem do foguete. Dessa vez, ao contrário dos soviéticos, havia um plano de retorno, e o chimpanzé tinha sido equipado e colocado em uma cápsula que permitia que ele respirasse, mesmo se a cabine da espaçonave perdesse pressão. Por sorte, eis que um problema do voo fez que ele perdesse pressão, mas Han estava seguro. O marinho o localizou e, além de estar cansado, desidratado e irritado, ele estava em ótima forma. E o mais incrível foi que os tempos de reação de Han ao realizar os testes de pilotagem no espaço foram apenas um pouco mais lentos do que quando ele estava em terra. Han havia oficialmente provado que era possível para os astronautas realizar atividades em condições especiais. Agora fica mais fácil compreender o motivo do envio de tantos animais. Havia um objetivo muito singular: enviar o humano ao espaço, e a missão de Han foi a última prova para alcançar isso. Os Estados Unidos ultrapassou a União Soviética e conquistaram a pole position. Bom, a disputa humana nessa corrida espacial não é tema desse vídeo, então voltemos aos animais. Ainda em 1961, os americanos mandaram para o espaço outro chimpanzé, muito mais treinado do que Han. Dessa vez ele iria até a órbita. Enos deveria completar 3 órbitas, mas a missão foi abandonada após 2, já que complicações com superaquecimento da cápsula e mau funcionamento com o sistema de teste embarcado fizeram com que Enos recebesse acidentalmente choques elétricos por 76 vezes. Apesar disso, ele voltou com segurança à Terra, sem nenhum problema de longo prazo. Na década de 1960, outras nações enviaram animais ao espaço. Em 1961, a França enviou um rato, Hector. Em 1964, a China voou com 8 camundongos a bordo de um T-7A. Um ano depois, eles lançaram mais 3 missões enviando um rato, 5 camundongos, 2 cães, moscas das frutas para o espaço, e todos eles aparentemente retornaram em segurança. Já em 1963, um novo embate ético quando a França lançou a Félicette, a primeira e única gata a ir para o espaço. Félicette foi equipada cirurgicamente com eletrodos que monitoravam sua atividade cerebral. O próprio voo foi bastante simples. A gatinha voou suborbitalmente por 13 minutos antes de pousar em segurança, e os eletrodos forneceram inúmeros dados de alta qualidade.
Mas para os cientistas esses dados não foram suficientes, então 2 meses após o voo, decidiram que iriam dar uma olhada mais de perto no cérebro de Felicette e fizeram uma autópsia cerebral. E por fim, nada de útil foi encontrado, algo que pudesse justificar o encerramento da vida da gatinha, ou seja, mais um show de horrores patrocinado pelos humanos. Em 1966, outro foguete soviético Cosmos 110 levou 2 cães, Veterok e Guliok, para o espaço. Eles ficaram lá por 22 dias, voltando vivos para a Terra. Até hoje, nenhum cachorro passou mais tempo no espaço do que essa dupla. Em 1968, a União Soviética lançou o Zonde 5, que fez uma viagem circular ao redor da Lua, levando 2 jabutis, ovos de moscas das frutas e algumas plantas. Sim, jabutis no espaço. Mas por que jabutis? Os cientistas soviéticos acreditavam que seria mais fácil de sobreviver às jornadas mais longas, e eles se tornaram não apenas os primeiros jabutis, mas os primeiros seres vivos a darem uma volta na Lua. No entanto, o verdadeiro ápice da exploração espacial com tartarugas aconteceu em 1975, quando o Soyuz 20, com um número desconhecido de tartarugas, foi enviado ao espaço por 90 dias. De fato, durante a década de 60 e 70, iniciaram os protestos por melhores condições de bem-estar animal. Já as agências espaciais diziam que os nobres sacrifícios desses animais foram de grande serviço para avanços tecnológicos. Sim, concordamos que sabemos que os programas espaciais soviético e americano teriam sofrido grandes perdas de vidas humanas, no entanto é fato que o tratamento desses animais era insensível e imprudente. Somente ao longo dos anos 2000 as expedições com animais diminuíram um pouco, mesmo assim a década não passou sem sua parcela de tragédia. O último voo do ônibus espacial Columbia em 2003 levou bichos da seda, aranhas, abelhas carpinteiras, formigas ceifadeiras e peixes killifish. No entanto, um acidente durante o retorno do ônibus à atmosfera terrestre eliminou toda a carga, dessa vez ao lado de 7 humanos que estavam a bordo também. Chegamos à década de 2010 e o último macaco foi lançado em 2013 em um foguete Ichigan iraniano. Em 2014, a Rússia anunciou uma missão contendo 5 lagartixas, que infelizmente falhou. A SpaceX de Elon Musk até se envolveu entregando impressionantes 80 ratos para uma instalação de teste especialmente construída na Estação Espacial Internacional entre 2014 e 2018. No entanto, isso não é o mais estranho que a SpaceX já enviou. Guardamos o animal mais estranho para o final. Em 2021, a missão CRS-22 da SpaceX lançou um lula de bobtail havaiano. Eles têm um órgão que produz luz graças a bactérias luminosas que eles absorvem em seus sistemas corporais em ambiente natural quando eclodem como bebês. Ao enviar filhotes para o espaço, eles esperavam ver como o voo espacial muda padrões microbianos dos animais e talvez tentar compreender se os seres humanos e o sistema digestivo e imunológico poderiam permanecer saudáveis no espaço. Chegamos ao final dessa história que mudou a forma como o ser humano enxerga a Terra. Para finalizar, vamos contar o número total de animais enviados para o espaço. Do que se sabe concretamente, os placares finais são pelo menos 20 macacos, 137 ratos, 37 cães, 1 coelho, 10 chimpanzés, 617 humanos. Sim, nós também somos do reino animal. 1 porquinho da Índia, 1 gata, 10 tartarugas, 2 rãs touro e 5 lagartixas. E isso é o que sabemos até agora. Não se esqueça de alguns milhares de moscas da fruta, vespas, besouros da farinha, tritões, aranhas, sapos japoneses, grilos, caramujos, baratas, carpas, peixe-arroz, ostras, peixe-sapo, dânios zebra, ouriços do mar, peixes swordtail, camarões de salmoura, águas-vivas, bichos da seda, abelhas, formigas, peixes killifish, tardígrados, vermes e por último, mas definitivamente não menos importante, alguns bebês de lula. Basicamente são muitos animais. Valeu a pena? Realmente não sabemos. O que sabemos é que esses números só vão aumentar à medida que nos esforçamos em nossa busca infinita pelo conhecimento. Esperamos que essa busca não venha a ser à custa de mais inocente. Agora nos diga nos comentários qual desses animais surpreendeu e emocionou mais você. Até a próxima, obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.